capítulo 6, os versículos 1 ao 34. Se puder, fique em pé em reverência à palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, Pai. A gente está aqui por entender que esta é a proposta do Senhor para a tua igreja. De quando em quando nos reunimos para participar de um culto coletivo. Quando a gente olha para as Escrituras, isso já tem sido uma prática desde o Velho Testamento. E graças a Deus, porque a gente pode fazer isso hoje com muita mais liberdade. Hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. No Velho Testamento precisávamos de sacerdotes, de gente que nos representasse diante do Senhor. Mas com a vinda de Jesus, hoje nós podemos conversar com o Senhor, sem intermediários. E mais, a gente pode participar de um momento como este, entendendo que o Senhor está entre nós. E que o Senhor cuida da gente. E apesar de sermos quem somos, mas o Senhor continua sendo o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama com um amor perfeito. Olha o nosso coração neste momento, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Já tivemos aqui o privilégio de Te elogiar com os nossos lábios. Cantamos algumas canções que muito alegram o nosso coração e que é a mais pura verdade, Senhor, aquilo que a gente canta por ser algo verdadeiro, Senhor. E pelo menos esta é a convicção presente no meu coração nesta noite. Que o Senhor possa agora ter oportunidade de falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Aceitai-nos. Eu tenho tido a oportunidade, meus irmãos, de continuar tendo acesso aí à mídia, assim como você. Nós temos tido a oportunidade de ouvir alguns homens, algumas pessoas que conduzem programas televisivos, enfim, algumas pessoas que trazem mensagens para a gente, trazem uma palavra para a gente. O que a gente continua ouvindo no início deste ano é que nós seremos prósperos, e glória a Deus por isso. Eu entendo que essa é a proposta de Deus para mim, para a sua vida, que nós seremos abençoados ao longo deste ano, e glória a Deus por isso, porque eu entendo que esta é a proposta de Deus para a nossa vida. Mas eu não posso deixar também de entender e compreender que a gente vai ter que passar pelo dia mau. Não será apenas festa. Nós não teremos apenas momentos de alegrias. Mas assim como foi no ano passado, no ano retrasado, assim como tem sido durante toda a nossa vida, o dia mau vai nos visitar. Mais cedo ou mais tarde. E é o que eu entendo olhando para este texto, principalmente no final deste texto que lemos. Basta a cada dia o seu próprio mal. A pergunta que eu preciso fazer para você nesta noite, nesta tarde, é o que eu e você precisamos fazer quando este dia chegar. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude?
Porque você querendo ou não, isso vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida. E aí uma outra pergunta que nós precisamos fazer, querido, é: você sabe o que é um dia mau? Você sabe? Porque Jesus está dizendo aqui para mim e para você: basta a cada dia o seu próprio mal. Você já passou por um dia desses em que nada dá certo? Tudo dá errado. Um dia de inferno astral para alguns. Quando este dia chega, quando este momento chega na vida dessas pessoas, elas conseguem definir este momento como um inferno astral. Eu não sei se com você é assim, mas quando eu olho, por exemplo, para esta fala de Jesus, às vezes eu sou levado a pensar que Jesus poderia aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no finalzinho do versículo 34, ter dado uma palavra mais animadora. Ele poderia trazer aqui para mim, para você, uma palavra mais encorajadora. Pois é disso que precisamos também. Mas, meus irmãos, se olharmos para as Escrituras, se olharmos para os Evangelhos, se olharmos para o Novo Testamento e até mesmo para o Velho Testamento, nós vamos nos deparar com palavra animadora de Deus, palavra encorajadora de Deus para mim, para você, para o povo dele. Mas nesta parte aqui do texto, não é isso que ele faz. E o que se deduz desta afirmação não muito agradável de Jesus? O que é que se deduz? Você querendo ou não, desejando ou não, o dia mau, as dificuldades, o sofrimento, marcam sim presença na vida humana. Meu irmão, minha irmã, o dia mau não escolhe dia e nem pessoa. Pode ocorrer lá no local de trabalho, onde você exerce uma função profissional. Pode acontecer lá na sua casa. Pode acontecer na rua, pode acontecer na escola, enfim, pode acontecer na vida humana. E isso, meu irmão, acontece nas situações mais adversas da existência humana. Tais como a morte de alguém que amamos. Graças a Deus porque nós estamos aqui. Graças a Deus porque nós temos motivo de sobra para hoje chegar no altar de Deus e dizer: eu te glorifico, eu te exalto, eu tenho motivos de sobra para te louvar. Mas tem gente hoje nos velórios, meus irmãos. Tem gente enterrando seus entes queridos. Tem mãe chorando pela morte do seu filho. Tem pai chorando pela morte dos seus filhos. Tem cônjuge chorando a morte do seu companheiro, da sua companheira. A morte. Eu até mostrava para minha esposa ontem, uma das cenas que mais me chamou a atenção, olhando para a mídia. Ontem, no dia 2 de janeiro, nós tomamos conhecimento que um casal de Foz do Iguaçu, que viajava em direção a Fortaleza, com suas 3 filhas, na BR-116, uma menina de 17 anos, uma menina de 7 anos e uma outra menina de 1 ano. Este pai dessas meninas, ele tenta ultrapassar um caminhão e ele não se dá conta que lá na frente está vindo uma van. E ele bate de frente com esta van e todos morreram. O pai de 38, a esposa de 35, as filhas de 17, 7 e 1. A família está sendo hoje enterrada. Está ocorrendo hoje o velório dessa família. O dia mau chegou para os parentes dessa família. Pode chegar para mim, pode chegar para você, meu irmão. E qual deve ser a nossa postura quando isso acontecer?
O dia mau pode ser também quando o médico dá o diagnóstico positivo sobre a presença de uma doença. É a chegada da hora da enfermidade. Isto pode sim acontecer na minha vida e na sua vida no decorrer deste ano. Ninguém está imune disso. Até porque, meus irmãos, nós não viemos para passar a eternidade aqui. Um dia nós iremos embora. Eu às vezes chego para minha esposa e digo assim, pois é, né? Eu estou com 5.0, com esse corpinho de 1.7. Mas eu digo assim, quem está mais perto do que nunca a minha partida? Elas assim, brincadeira, né? Escola, não fala uma coisa dessa, não brinca com uma coisa dessa. Mas queridos, isso vai acontecer um dia na nossa vida. E pode vir por intermédio de uma doença, de uma enfermidade. O dia mau pode também acontecer quando tiramos o extrato bancário e descobrimos que a conta continua no vermelho. Você recebeu o seu salário de dezembro, você recebeu o seu 13º, você recebeu algumas ofertas, mas a sua conta continua na UTI. O dia mau também pode acontecer quando, ou pode se manifestar na vida de alguém quando o cônjuge diz para ele ou para a parceira de anos que acabou meu luz. E eu posso dizer a você que eu tenho percebido isso acontecer lá ao meu redor. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. É impressionante o quanto o diabo tem conseguido acabar com os casamentos. Ora é o marido, ora é a esposa que chega e diz assim, olha, não dá mais, não amo mais você, e quero lhe dizer que tem uma outra pessoa na minha vida. Um dia mau. O dia mau também, meus irmãos, pode acontecer quando, da noite para o dia, o trabalhador precisa enfrentar o desemprego. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não sei com você. E quando eu pensava aqui neste ponto, eu me lembro de um dos lugares em que isso aconteceu, eu exercia lá uma função, eu achava que jamais seria mandado embora. E eu gostava tanto daquele emprego, que ocorreu uma greve aqui em São Paulo, e eu disse assim, não, peraí, mas eu não posso deixar os proprietários na mão. Eles contam com o meu trabalho, eles contam com o meu serviço. Eu tenho lá alguns adolescentes, eu tenho alguns jovens que precisam do meu contato, eu tenho que estar lá com eles. Olha, quantas pessoas vão se aproveitar da situação para não ir para o trabalho, porque não tem metrô, não tem ônibus. Meus irmãos, nessa época eu morava no Brás, ali do lado do metrô Brás. E eu trabalhava ao redor do metrô Santa Cruz. Eu fui andando, meus irmãos, até lá. Parece, pastor Carlos, você é doido. 2 horas andando até lá. E depois levei mais 2 horas para voltar para casa. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte eu fui muito elogiado. Porque não havia funcionário como eu naquela empresa. 6 meses depois eu fui chamado para ser mandado embora. Fui mandado embora. Isso não acontece. O desemprego pode bater na porta de qualquer pessoa. Aliás, se você tem acompanhado aí a mídia, o que é que dizem os especialistas, o que é que dizem os economistas, ainda que nós estamos aqui orando, numa campanha de oração, para que isso pouco nos afete. Mas eles estão afirmando que por conta de uma profunda recessão em nosso país, eles afirmam que até o final deste ano de 2016, o Brasil perderá 2.400.000 empregos formais. Serão 2.400.000 famílias sem um emprego formal. E aí você me diria, mas pastor, e o emprego informal? Sim, você pode ir para o emprego informal, sair da formalidade, ir para a informalidade, sair do emprego formal e ir para a informalidade. Mas você vai perder o quê? O que é que você perde quando você sai disso? Alguns direitos trabalhistas. Então, querido, isso pode acontecer, se não com a gente, mas com gente perto
da gente. Meu amado, há pessoas que estão vivendo dias mal. Não apenas dias, mas semanas, meses e até anos. Tudo porque a gente vive numa época difícil. Estamos vivendo um tempo penoso, um tempo delicado, um tempo complicado, onde os problemas vão se acumulando, amontoando, e cada um vai vivendo o seu individualismo. Isso é tendência ou é característica na natureza humana, com a tendência de não pensar senão em si mesmo. Eu volto para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para os meus dilemas, eu foco isso na minha existência. E assim, querido, de tragédia em tragédia, de enxurrada de problemas e notícias ruins diárias, somos oprimidos e deprimidos todos os dias. E eu não sei se é o seu caso, mas para alguns, a vida tornou-se quase insustentável, insuportável. Não é à toa, meus irmãos, que a depressão tornou-se a doença mais comum em todas as camadas sociais. É pobre, rico, gente sem posses, gente com posses, não cristãos, cristãos estão passando por depressão. Quando eu paro para analisar a vida, à luz deste texto, somente no finalzinho da parte deste texto, quando diz basta a cada dia o seu próprio mal, me segue a pergunta: o que fazer quando chegar o dia mau? O que fazer quando chegar o dia mau? Porque será que há algo que eu e você possamos fazer antes, a fim de prevenir ou quem sabe evitar o dia mau? Porque meu irmão, minha irmã, ele vai chegar, se é que já não chegou. Agora, no primeiro momento, se você me fizesse essa pergunta, eu diria para você o seguinte: eu entendo que o Senhor Jesus Cristo é o único capaz de responder estas indagações que agasalham os nossos corações. Quando vivemos em comunhão com Jesus, somos avisados, somos guardados e protegidos. Mas preste atenção que eu vou lhe dizer para você, que eu vou lhe dizer: não somos livres do dia mau, que chega para todos, cristãos ou não. Nós não estamos imunes do dia mau. Não adianta você dizer: mas Jesus, eu te sirvo há tantos anos, como é que uma coisa dessa aconteceu na minha vida? Como é que uma situação como essa veio sobre a minha família? Jesus já está dizendo aqui, meu irmão, basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Deus, este livro que nós temos estudado, já não é de hoje, a Bíblia, expressa a vontade de Deus para todo ser humano. Aliás, eu e você sabemos que a Bíblia é muito mais que um livro histórico e religioso. Ela é vida e segurança por meio da fé em Cristo. E aí, querido, para a gente trabalhar essa pergunta que a gente coloca ali, qual deve ser a minha postura, qual deve ser a minha atitude, eu quero tomar a liberdade aqui de compartilhar com você 4 atitudes que encontrei na Bíblia sobre o que fazer quando chegar o dia mau. E a minha expectativa é que isso seja de grande ajuda para todos nós. E aí o que a gente vai fazer? Aí eu quero, querido, olhar para alguns personagens da Bíblia, de carne e osso, como eu e você,
que enfrentaram também o seu dia mau. Você vai ver gente de Deus lá no Velho Testamento enfrentando o seu dia de mal. Você vai ver gente de Deus no Novo Testamento enfrentando este dia. Eu não preciso fazer muito esforço para que você perceba isso acontecendo na sua vida, ou acontecendo na vida de pessoas que caminham com você, ou pessoas que foram plantadas ao seu redor. Em primeiro lugar, meu irmão, para que você passe, vamos dizer assim, bem por esse dia mau, se é que você tem como passar bem por um dia mau, meu irmão, em nome de Jesus, cerque-se de amigos de verdade. Nós precisamos de amigos. E eu não poderia deixar de citar aqui um dos personagens prediletos que eu percebo aqui na Bíblia, um dos personagens, que é o Senhor Jesus Cristo. O dia mau de Jesus chegou. Se não, vejam aí Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 35. É o dia mau que chegou na vida do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Está dito aí, está registrado aí o seguinte: sentem-se aqui. Ele chama os seus discípulos, e aí ele diz assim: olha, fiquem perto da estrada do jardim, sentem-se aqui. Mas destes homens, ele leva 3 com ele escolhe Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus. Meus irmãos, este texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 ao 35, nos relata que Jesus está aqui vivendo um dia mau, um momento muito difícil em sua existência. A hora dele chegou, a hora da cruz se aproxima. Ele tem ciência do momento de dores que está vindo sobre ele, um momento de tristeza, de solidão, de tribulação. E é justamente neste momento que ele anseia pela presença de seus amigos mais íntimos. Ele chama do lado Pedro, Tiago e João, seus amigos de confiança. E sabe o que me encanta nessa passagem, a leitura que eu faço dessa passagem? Evangelho de Marcos, deste momento ruim na vida do Senhor Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Pedro, Tiago e João, eu estou passando por um momento muito difícil, e eu não posso abrir mão da presença de vocês. Nesta hora penosa, eu preciso de vocês comigo. Eu preciso do conforto de vocês. É o conforto que só vocês podem me proporcionar. Eu necessito da ajuda de você, Pedro, da sua ajuda, João, e da sua ajuda, Tiago. Eu preciso receber aqui forças para enfrentar as demandas desta hora difícil. Por esta razão eu lhes peço, fiquem aqui vigiando comigo. Queridão, quando enfrentamos o dia mau, a presença dos amigos de verdade é de grande ajuda e conforto. Mas eu falei amigos de verdade. Não são aqueles tranqueiros que caminham com a gente, que a gente acha que é amigo, mas não é. Não são aquelas tranqueiras que caminham com a gente, que a gente acha que é amiga, mas não é. Que não perde a oportunidade para falar mal de você. Que na frente lhe abre um sorriso, mas por detrás lhe enfia a peixeira. Não é este amigo que eu estou lhe falando. Não é destes amigos, o know-how dos amigos, ou as características dos amigos de Jesus não é essa. Ele tinha gente de confiança ao redor dele. E isso me faz pensar que amigo de verdade divide a tristeza pelo meio. Já dizia um filósofo do século 8, ou 18, melhor dizendo. Ou seja, meus irmãos,
Com um amigo de verdade, você pode conversar sobre tudo, mas principalmente sobre seus medos. Quem é que nunca tem medo na vida? Quem é que nunca se inquieta, fica apreensivo em face de um perigo real ou imaginário? O amigo verdadeiro nessas horas cabe muito bem. Você pode abrir para ele seus temores, seus receios, com algo que vai acontecer ou que está acontecendo. Com ele você divide suas preocupações, você acaba repartindo suas inseguranças. O amigo verdadeiro, meus irmãos, se envolve com as nossas dúvidas. E qual é o resultado de eu ter um amigo verdadeiro ao meu lado numa hora difícil? Eu sou fortalecido, eu sou apoiado, eu sou abençoado, logo eu cresço. E a questão que eu quero colocar para você, querido, você tem amigos? Jesus os tinha. Somos apresentados a eles aqui, Pedro, Tiago e João. Você tem amigos? Ou estes amigos são amigos que você os percebe como amigos de verdade, mas na realidade eles são apenas pessoas conhecidas suas? Se você olhar lá para Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus lá para mim e para você. Olha que coisa linda. Aliás, aqui é uma advertência, né? Ele diz assim: ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O sábio está dizendo aqui, meus irmãos, se nós estivermos sozinhos, sem amigos, e cairmos, ficaremos em má situação, porque ninguém nos ajudará a nos levantarmos. Como é que você enfrenta o dia mau? Cultive amizades sadias e verdadeiras, plante amizades. Essa era uma das coisas que eu vivia falando para minha mãe. Eu dizendo para minha mãe, dizendo: mamãe, você precisa ter amigas. Teus filhos se casaram, teus filhos seguiram a vida deles. Você tem que ter gente com quem você ande, com quem você compartilhe as suas dores, as suas preocupações, as suas inquietações, porque era assim com Jesus. Não que ele tenha se casado, mas o dia mal chegou na vida dele. Mas ele se cercou de amigos verdadeiros. Você tem amigos verdadeiros com os quais você pode se desnudar, abrir para essa pessoa que está acontecendo com você, sem medo de ser taxado, sem medo de ficar falado nos bastidores, nas esquinas por aí? Você tem alguém? Jesus o chega. Ele se cercou de Pedro, Tiago e João. Ele ansiava pelo conforto, ele esperava ajuda, e só eles podiam proporcionar. E aí eu quero trazer à tona aqui um outro personagem bíblico, meus irmãos. O relato da doença de Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 ao 6. Ali você vai descobrir, se é que já não descobriu, o relato de uma das crises na vida do rei Ezequias. Ele está doente. Ele fica doente. Diz lá o texto que ele quase morre. E aí o profeta Isaías vai visitá-lo. E traz uma notícia, uma mensagem da parte de Deus a ele. Porque antes, se você olhar para esse texto, ele vai diante de Deus, e quando ele se percebe doente, quando ele vê que ele está quase morrendo, ele vai diante de Deus e chora
diante do Senhor. O que é que você deve fazer quando chegar o dia mau? Meu irmão, em nome de Jesus, chore diante do Senhor e não fique lamentando. Não fique reclamando. Não fique falando aqui, falando lá, falando acolá. Mas fale com quem de direito. Fale com o Senhor. Uma das primeiras reações quando passamos pelo dia mau é chorar, é derramar lágrimas. As lágrimas caem fáceis e demonstram como está o nosso estado de espírito. A tristeza, a dor, o sentimento de fragilidade e incapacidade, o sofrimento pela perda, como que uma avalanche fazem com que as lágrimas rolem pelo nosso rosto. Aí, olhando para este texto, meus irmãos, somos informados que o rei Ezequias, no seu dia mau, reagiu como eu e você reagimos. Verso 2, ele se virou para a parede e chorou. Mas observe o seguinte detalhe: para quem ele chorou? Ele chora para Deus, ele abre o seu coração para Deus, para a pessoa certa. E quando a gente faz isso, meus irmãos, quando a gente chora para Deus, é uma demonstração de fé. É uma demonstração de confiança, de esperança. E também de que estamos sofrendo sim, mas aguardamos a consolação que vem de Deus. Eu me coloco diante daquele que de fato pode resolver meu problema. E eu percebo isso acontecendo também na vida do salmista. Se você olhar lá para o Salmo 56, versículo 8, está lá o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Alguém que vai diante de Deus e chora. E aí, meu irmão, quando chegar esse dia mau na sua vida, em nome de Jesus, faça das suas lágrimas uma escada até o coração de Deus. As nossas lágrimas lançadas diante do Senhor transformam-se em orações que podem ser, sim, respondidas, porque aconteceu aqui nos dias do rei Ezequias. O que fazer quando chegar o dia mau? Terceiro lugar, querido, creia que o dia mau é passageiro. Não é para toda a vida. Virá prosperidade? Se o Senhor assim desejar, virá. Mas o dia mau poderá vir também. Mas se ele vier, eu devo entender que é algo passageiro. E digo isso em decorrência de uma outra tendência nossa, achar que o dia mau vai durar para sempre, que ele não tem fim. Isso não é verdade. Como diz um ditado popular, na lotação da vida, Deus é motorista e tudo o mais é passageiro. Passa, tem fim, não dura para sempre. Meus irmãos, quantos estão vivendo o seu dia mau? Ou quantos estão vendo seu dia mau se transformar em semanas, meses, anos? E aí olha o que eu quero lhe dizer. Apesar do tempo, algumas vezes, não facilitar muito para a gente, ou conspirar contra nós, devemos ter no nosso coração que o dia mau não será para toda a vida. Ele tem fim. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, é o que diz a palavra de Deus. Precisamos crer que a brevidade ou não do dia mau está intimamente ligado ao meu aprendizado e crescimento no meio de todo o sofrimento. Meu irmão, vai demorar ou não na medida em que eu aprender e crescer. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer.
Isso não tem nada a ver com a ideia errada que temos, que Deus está nos penalizando. Deus não nos penaliza. Deus cuida da gente. Quem nos penaliza é o diabo. É ele que quer nos ver pelas costas. E aí eu cito para você Atos capítulo 27. O dia mau na vida de Paulo chegou. Encontramos ali o relato em que Paulo e mais 275 pessoas estavam em meio a uma tempestade terrível. Meu irmão, o dia mau havia chegado para aqueles homens. O dia mau chegou para Paulo. O dia mau chegou para aqueles 275 que estavam com ele. Entretanto, olhando para este texto, para Atos 27, a gente descobre que Paulo sabia que aquele dia mau iria passar, não seria para toda a vida dele, pois Deus havia lhe dito que somente a carga e o navio iriam se perder, mas todos os passageiros seriam salvos. E aí, meu irmão, eu entendo que Deus sempre traz o consolo ao nosso coração, especialmente no dia mau, assim como foi nos dias de Paulo. Agora, eu penso também, entendo que ninguém gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Mas, meu irmão, à luz da Bíblia, devemos ter bom ânimo e não desanimar, pois os sofrimentos vindo da parte de Deus nos fazem crescer. É o que eu percebo aqui na vida de Paulo, em Atos capítulo 27. Vejam aí os versículos 1 ao 3. A questão relevante aqui para mim, quando eu olho para esse texto, é a seguinte: de onde saiu essa pessoa de nome Júlio, esse centurião, que não somente trata Paulo com gentileza, mas o entrega na mão de amigos em Sidom? Ele dá licença a Paulo para que Paulo vá ver seus amigos e receba deles o que precisava. De onde este homem saiu? De onde essa pessoa saiu? Eu e você não temos como saber, até porque o texto não nos dá mais detalhes. Não é nem a intenção do texto ficar trabalhando esses detalhes. Mas uma coisa é certa: Deus o pôs lá. O homem certo, no lugar certo, na hora certa. Tudo bancado por Deus. Meus irmãos, quantas vezes no seu dia mau você foi amparado por pessoas que nunca viu, que agiram como se fossem da sua família? Ele colocou lá. Ou quem fez isso senão Deus? Agora nas férias, cheguei para minha esposa e falei assim, dia desse: olha, vamos fazer o seguinte, nós precisamos dar uma passadinha lá no Parque Ibirapuera, até porque eu preciso perder essa minha barriguinha, que não está muito boa. A gente, depois dos 15, começa a ganhar um pouco de peso a mais. Falei: você precisa treinar no patins, que eu já te dei 1 ano. Então a gente vai para lá, para o Ibirapuera, dar umas voltas. E o bacana é que ela, com patins, indo para lá, para cá e para lá, e eu tentando correr atrás dela, né, com uma bolsinha nas costas, aquela coisa toda, tentando uma de atleta, né? Mas num dado momento, meus irmãos, eu passei por um banheiro, por um toalete que tem ali no Parque do Ibirapuera, dentre muitos que se tem ali, dentre muitos. E Deus me trouxe a lembrança que quando eu era pastor de uma outra igreja, perto ali do Ibirapuera, a Igreja Batista dos Jardins, todos os dias
eu tinha, né, tempo, condições, todos os dias eu ia correr no Parque Ibirapuera. Até que se você pegar, a gente pegou esses dias aí a fotografia de quando, assim, o último dia que nós saímos ainda não como namorados, que nós fomos convidados para ir num casamento no civil, eu com um corpinho assim de, né, imagina aqui nesse meu corpinho 56 quilos. Então você imagina o que não, porque eu me cuidava, comidinha balanceada, corria, aquela coisa toda. Então isso se deu lá na época do Parque Ibirapuera. E teve um dia que eu cheguei no Parque Ibirapuera, meus irmãos, era como assim, um feriado desse tempo em que todo mundo acaba viajando. Eu fui lá para o Parque Ibirapuera, me alonguei, aí comecei a correr. Comecei a correr. Num dado momento, senti a necessidade de ir ao banheiro. Cheguei naquele banheiro deserto, não tinha ninguém, fui lá, né, fazer o número 1, e aí estou ali fazendo o número 1. Meus irmãos, daqui a pouco, eu não sei se eu tive um mal súbito, o fato é que eu caí. Eu acordei, você tem uma ideia, eu acordei nos braços de uma pessoa que estava me segurando. Tudo bem, você? Era para eu ter caído com a cabeça, naquele chão e ter me machucado seriamente. Porque quando eu entrei naquele toalete, eu não percebi ninguém por ali. Porque aquele parque estava vazio. O fato é que eu lhe pergunto para você, quem é que colocou essa pessoa? Porque eu poderia ter me machucado feio. E não teria ninguém para me socorrer ali. Mas eu posso dizer uma coisa: foi Deus quem colocou essa pessoa. Ele cuida da gente. É o que eu percebo aqui acontecendo com Paulo. Meus irmãos, e aí sabe qual a coisa linda que a gente pode destacar aqui também? Olha só, Deus nunca pretendeu que estivéssemos numa tempestade sozinhos. Glória a Deus por isso. Ele vai estar com a gente. Ele vai estar do nosso lado. Encanta o meu coração saber que Deus trabalha em nossa vida no dia mau, colocando pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo. E por esta razão, devemos dizer todos os dias a Ele: obrigado, Senhor Deus, por sua provisão no dia mau. E uma quarta atitude, querido, que eu quero colocar para você, ainda olhando aí para Atos capítulo 27, em nome de Jesus, qual é o pensamento, ou qual é a atitude que você deve ter dentro de você? Creia que na aparente derrota e perda, tudo é para o nosso bem. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Quando o dia mau se apresenta, o amargo sentimento de derrota chega tão rapidamente quando o dia mau se apresenta em nossas vidas. O que é que a gente vê numa hora como essa? Ou o que é que a gente percebe? O fracasso, a incapacidade de reagir, a luz no final do túnel que não vemos. Tudo vai cooperando para abrigarmos, guardarmos esse sentimento tão ruim nos nossos corações, que também pode gerar medos e traumas. E aí, olhando aqui para o capítulo 27 de Atos, olha só o que está acontecendo aí: o navio afundando, apesar de todos os esforços, toda a carga perdida, resultando num prejuízo financeiro enorme para os seus donos. A desesperança e o desânimo agasalham o coração de todos ali. Noites sem dormir e sem comer. Momento fértil para o medo, para a ansiedade, para a preocupação. Meus irmãos, tudo, olhando para este texto aqui, cooperou para uma derrota de todos, inclusive de Paulo.
Paulo poderia inclusive questionar a Deus, pois o Senhor havia lhe falado que ele iria para Roma, lá no capítulo 23 de Atos. E aí, com base nisso, eu até penso, ou sou levado a pensar, que um possível sentimento de derrota e fracasso deve ter tomado conta do coração de Paulo. E digo isto com base no fato de Deus ter tomado a iniciativa de enviar a Paulo um anjo para levar uma mensagem de ânimo e fé, dizendo para Paulo ficar em paz, pois eles todos iriam desembarcar numa ilha, e assim depois chegariam a Roma. Meus irmãos, o que é que Deus está fazendo aqui? Ele está transformando o sentimento de perda e fracasso em uma vitória tremenda na vida de Paulo. Pois eles foram dar numa ilha, Malta, e ali Paulo foi usado por Deus para curar e abençoar os moradores daquela ilha. E a seguir, puderam continuar a viagem deles até Roma. Nós precisamos ser como Paulo. Olha o que Paulo diz: todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode repetir isso comigo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Dá para a gente melhorar. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, quando o dia mal chegar na sua vida, fale isso. Recite isso. Que pode vir dia mal, pode não vir dia mal, mas enfim, o fato é que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. E aí, querido, eu quero terminar dizendo a você o seguinte: quando o dia mal chegar, não se esqueça dessas 4 atitudes, pois as mesmas poderão ser de grande ajuda. Em primeiro lugar, cerque-se de amigos de verdade. Não abra mão de amigos. Aliás, se disponha a ser amigo de alguém também. Em segundo lugar, chore diante do Senhor. E não fique se lamentando. Em terceiro lugar, creia que o dia mau é passageiro. Ele não vai durar para sempre. E creia que na aparente derrota e perda, tudo é para o nosso bem. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você, cuide dos seus. E que Ele te dê graça. Quando o dia mau cair na sua vida, você resgate, se lembre dessas 4 atitudes e passe por esse dia certo do cuidado de Deus. Amém? Vamos orar? Eu não sei se você quer que eu ore por você. Como é que está a sua vida, o seu coração? De repente, você está passando aí por um dia mal. Se quiser vir aqui à frente, não pode vir, quero orar com você. Se quiser, vem cá. Você que não quer vir, ou você não precisa, é só